pessoas que se convertem a Cristo e da noite por dia a pessoa começa a voar na presença de Deus. Deus começa a usar a pessoa de forma extraordinária, de tal maneira que aqueles que já estão dentro da igreja há muito tempo começam a ficar com ciúme daquele que chegou e já está voando. Uma pastora diz, né, inveja ou ciúme. Por quê? Porque Deus só quer uma pessoa que abra o coração e dê espaço para que o Espírito Santo possa entrar e fazer o mover. O Espírito Santo, ele não está ligado ao Cronos. O que é o Cronos? O Cronos é o tempo. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30, o ano tem 365. Isso é o Cronos, é a cronologia. Jesus não está ligado ao Cronos, ele está ligado ao Kairos. O que é o Kairos, pastor? O Kairos é o tempo de Deus. Um ano pode ser 10 anos. 10 anos pode ser 1000 anos. Deus não está ligado a tempo. O ser humano, ele tenta limitar o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha desse jeito, ele faz assim, faz assado. O ser humano, ele acha que sabe alguma coisa. Engana-se. O Espírito Santo, ele age e trabalha naquele lugar onde ele encontra espaço. É por isso que às vezes alguém chega na igreja 1 mês, 2 meses e começa a voar. É batizado com o Espírito Santo, com dom de revelação, de profecia, com dom da palavra, com dom da oração. Deus usa de forma extraordinária. Por quê? Porque achou lugar para poder entrar e fazer lugar naquele lugar. E o texto que nós lemos aqui vai falar disso. Ele vai narrar a história dos discípulos que estão com Jesus no barco atravessando. E o texto vai dizer que de repente as ondas se levantaram, o vento começou a soprar com força, trazendo para nós. O que é o vento? Quando a gente vai estar passando pelo vento, a gente vai estar passando pela prova. Não é assim? O vento soprando lá em casa, pastor. A dificuldade chegou. As ondas, o mar está bravo. Dificuldade. A gente traz isso para a nossa vida, a gente fala de dificuldade, a gente fala de bênção. O vento está soprando com força lá em casa. Quando alguém fala assim, não é bênção. É porque a situação está difícil. E o texto diz que no meio do caminho o vento começa a soprar com força. E as ondas começam a se agitar e o mar começa a querer se afundar. Eu creio que os discípulos queridos fizeram de tudo para tentar tomar o controle da situação. Bem, eu pelo menos tentaria. Eu estou vendo que eu estou indo no barco. O barco está balançando, o vento está soprando, está entrando água dentro do barco. Eu vou procurar uma vasilhinha para tentar tirar a água de dentro do barco, não é assim? Ou vai esperar o barco afundar? Ninguém espera, não é verdade? O barco está afundando, está enchendo água, você vai tentar tirar, você vai tentar fazer alguma coisa. O vento está soprando, está balançando, você vai tentar baixar para o vento, passar por cima. A gente vai tentar alguma coisa para poder fazer com que o barco não afunde, não é assim? Então eu acredito que os discípulos tentaram de tudo para tentar contornar a situação, vendo que o barco não ia ter jeito, que o barco ia afundar, que eles não conseguiam controlar a situação. Eles vão acordar Jesus. E isso vem trazer para nós a certeza de que verdadeiramente eles caminharam com Jesus, mas não sabiam na profundidade quem era Jesus. Queridos, eles andaram com Jesus, viram os milagres acontecendo, com certeza, muitos milagres não estão relatados na Bíblia, porque se fosse escrever todos os milagres de Jesus, nem todo o papel da terra daí para escrever, porque ele fez muitos milagres. Então eu creio que esses discípulos viram mortos ressuscitar, viram cegos voltarem a enxergar, viram coxos saltando, viram coisas extraordinárias que está acontecendo. Ninguém contou para eles, eles estavam lá e viram todas essas coisas sobrenaturais acontecendo. Essas coisas extraordinárias começam a acontecer a partir do nascimento de Jesus. É ele que vai caminhando no meio da multidão e os milagres vão acompanhando, e os sinais vão acompanhando Jesus. Os milagres vão acontecendo à medida que ele vai passando, as coisas vão sendo transformadas, e esses discípulos presenciaram tudo isso. E quando o vento sopra e o barco começa a querer afundar, eles vão chamar Jesus para poder acudi-lo. Eles verdadeiramente conheciam Jesus só de ouvir falar, só de caminhar com ele, o que não é suficiente. Porque se isso fosse suficiente, eles saberiam quem é que estava dormindo no fundo do barco. Eles saberiam quem era aquele que estava descansando ali com ele.
Eles saberiam que aquele barco jamais iria afundar, porque dentro do barco estava aquele que é a própria vida, aquele que é o Filho de Deus, o Verbo encarnado entre nós, o Filho do Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, o pão vivo que desceu do céu, a água cristalina, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus. Eles saberiam que era ele que estava ali dormindo, queridos. Eles tinham a obrigação de saber quem era aquele que estava ali. Então esse texto ele vem trazer para nós a certeza de que eles caminharam com Jesus, mas não sabiam na profundidade verdadeiramente quem ele era. O texto vai dizer que eles acordam Jesus, e Jesus vai mandar o vento cessar, o mar se acalmar, e o texto vai dizer que houve grande bonança, e os discípulos vão dizer o seguinte: quem é esse? Eles mesmo vêm afirmar que não sabem quem ele é. Quem é esse que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles deveriam responder isso para nós, mas eles terminam o texto aqui, termina eles fazendo uma pergunta: quem é este que até mesmo o vento e o mar lhe obedece? Caminhar com Jesus não é o suficiente, é necessário ter uma experiência profunda com ele. Pastor, mas só pode abrir o assunto mais um pouquinho? Posso. Jó. Você conhece muito bem a história desse homem chamado Jó, muito conhecida a história dele, que vem narrar a história que esse homem, da noite para o dia, tudo mudou na sua vida. Ele teve a sua vida totalmente transformada da noite para o dia. E você vai ouvir aqui, vamos ler aqui o texto, no capítulo 1, o que Deus vai falar a respeito desse homem. Jó capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Queridos, a palavra de Deus está dizendo isso. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. A palavra que diz isso, não é homem que está dizendo. Homem íntegro, reto, e que se desviava do mal. Da noite para o dia, esse camarada perdeu casa, filhos, gado. A Bíblia diz, chega a dizer para nós, que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Está relatado isso no versículo 3. Um dos homens mais ricos do Oriente, muito rico, perdeu tudo da noite para o dia. E este homem que perdeu tudo da noite para o dia, ele vai ter coragem de dizer assim para nós, ó, no versículo 21, se puder projetar ali, pastor. Você que estava ali. No versículo 21, depois de perder gado, riqueza, filhos, que ele perde tudo, no versículo 21 ele vai dizer assim, ó: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, apenas alguém que sabe quem é Deus vai ter coragem na adversidade, depois de haver perdido tudo quanto possuía, ter coragem de dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Conseguir adorar e bendizer o nome do Senhor num momento difícil como esse. É muito comum a pessoa, quando as coisas apertam, o dinheiro acaba, as coisas faltam, ou perde o controle da situação, a pessoa, a primeira coisa que ela quer fazer é sair da igreja. A segunda coisa que ela vai fazer é sair murmurando e falando mal da igreja. A terceira coisa que ela vai fazer é esquecer de tudo que Deus fez na vida dela até aquele momento. Se a gente às vezes nesse momento de dificuldade, a gente olhar para trás e ver da onde que Deus tirou a gente e aonde que Deus colocou a gente, apenas aí nós vamos ter muitos motivos para adorar e exaltar o nome dele. Só que o ser humano ele só quer olhar para frente, ele se esquece do que ficou para trás. Paulo diz isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, meu passado fica no meu passado,
eu continuo avançando para as coisas que estão diante de mim, para o autor e consumador da minha fé. Paulo diz, eu não olho mais para trás, agora eu caminho olhando para frente. O cristão deveria ter o mesmo olhar que Paulo, a mesma visão, o mesmo entendimento dele. O que passou, passou. Aí eu tinha, você não tem mais. Aí eu era assim, não é mais. E se Cristo não for suficiente na minha vida, nada mais é. Aí eu tinha muita coisa, agora eu não tenho, eu estou triste. Você vai ficar triste, não vai resolver nada. Não vai resolver nada na nossa vida. Tinha, não tem mais. Ele diz, eu prossigo. Paulo diz, olha, eu não fico lamentando, eu não fico chorando, eu não fico murmurando, eu não fico lá quietinho. Não, eu prossigo para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Ele diz isso. Paulo teve coragem de ser isso. Vai voltando aqui a história de Jó, ele diz, olha, eu saí de lá, não tinha nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuí foi Deus que me deu. E Deus tirou. E bendito, louvado seja o nome dele. E agora no versículo 42, ele vai dizer assim para nós, olha, capítulo 42, versículo 5. Nós estamos falando de Jó, do cara que perdeu tudo, tinha tudo, perdeu tudo. Ele vai dizer assim agora no versículo 5: eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó passou por uma experiência profunda com Deus para saber de verdade quem que ele era. Ele teve coragem de dizer isso. Quando eu leio o capítulo 1 de Jó, eu falo assim, o homem tinha muita intimidade com Deus. Mas no capítulo 42, no versículo 5, Jó teve a coragem de dizer, eu só te conheci de ouvir falar. As pessoas diziam que isso era. De repente o que Jó sabia sobre Deus era o que as pessoas contavam nas ruas, nas aldeias. De repente o que ele sabia sobre Deus era o que os profetas narravam, o que as pessoas diziam sobre esse Deus todo-poderoso. Mas ele ainda não havia tido uma experiência tão profunda como essa que ele teve com Deus, de ter coragem de dizer, olha, eu só te conheci de ouvir falar, eu ainda não tinha tido uma experiência contigo. Agora não, agora eu tive uma experiência com o Senhor. Agora eu posso te contemplar através da fé. Jó vai dizer isso. E isso é tremendo, isso é muito profundo. Deixa eu adiantar aqui, porque o relógio ele não para. E agora Ezequiel capítulo 47. A gente caminhando para o final da mensagem. Eu comecei a mensagem dizendo que caminhar com Jesus não é o suficiente. É preciso ter uma experiência profunda com ele, assim como Jó teve. Os discípulos não tiveram essa experiência, mas o Jó teve essa experiência com Deus. No capítulo 47 de Ezequiel, a partir do versículo 1, vai narrar uma história tremenda, onde o Senhor vai chamando o profeta para ter um nível de intimidade com Deus mais profunda. Só para a gente ganhar tempo, vou falar aqui da minha cabeça. O texto vai dizer que ele vai falar que o Senhor vai chamando ele para entrar nas águas, ele vai entrando nas águas, e ele vai, de repente, as águas batem ainda no seu tornozelo. E ele continua ouvindo o Senhor chamando ele, para ele ir se aprofundando mais naquele rio. E ele vai dizer que, de repente, as águas começam a bater nos seus joelhos, bate no tornozelo, ele vai aprofundando mais, Deus vai chamando ele vai se aprofundando e a água começa a bater nos joelhos. E ele diz que Deus continua chamando ele vai andando, e de repente as águas já começam a bater no lombo dele, na cintura. Todo mundo aqui já foi no rio, na piscina. Quando a gente está com água no tornozelo, você consegue caminhar de forma tranquila dentro do rio, da piscina, da água. Quando a água começa a bater no seu joelho, você já começa a ter um pouquinho mais de dificuldade para andar dentro da água, né? Você até tenta correr, mas você não consegue correr com tanta facilidade. Você anda com muita dificuldade. Quando a água bate no seu joelho, então você já não consegue mais correr. Você consegue andar, mas de vez em quando você vai para um lado, você vai para o outro. Se tiver um mar, o mar vai te arrastar para um lado, vai te arrastar para o outro, mas você não consegue ter o controle. Mas ele vai dizer que o Senhor continua chamando ele, para ele mergulhar mais em mim, mais um pouquinho, para dentro da água. Ele vai dizer que daqui a pouco ele vai chegar no nível dentro do rio, que ele perde o controle, que o seu pé já não toca mais no chão, no fundo. E quando o nosso pé não toca mais no fundo da água, no fundo, na areia, ou na piscina, ou onde quer que seja, quando o seu pé não começa
começa mais a tocar ali, você já não tem mais um controle sobre a tua vida. E ele fala sobre isso, que chegou um ponto que agora ele não tem mais controle sobre isso. Que agora a água começa já a levar ele para onde a água quer. Se a água vai para lá, ela vai arrastar ele para o lado de lá, porque o pé dele não está no chão, não toca mais, ele não consegue mais ter firmeza, ele não consegue ter mais apoio. E se a água te arrastar para frente, para trás, é por isso que as pessoas às vezes morrem afogadas no mar. Porque chega num nível dentro da água, que a onda começa a puxar a pessoa, o pé não toca mais no fundo, ela não tem mais controle sobre a vida, e as águas vão puxando a pessoa para o fundo e ela morre afogada. Não é o caso aqui, eu usei só como exemplo. E ele vai dizendo que agora ele não tem mais controle do seu corpo. Por quê, pastor? Porque o pé dele não tem mais apoio no fundo. O que Deus está querendo dizer para Ezequiel, pastor? Deus está chamando Ezequiel para ter uma intimidade, uma profundidade, uma experiência profunda com ele. Como? Deus não quer mais que o Ezequiel tenha um controle do corpo dele. Deus não quer mais que Ezequiel tenha um controle sobre a vida dele. Deus agora é que quer governar sobre a vida dele. Deus é que quer ter o controle da vida de Ezequiel. É uma experiência profunda. Não sou eu mais que vou dizer para onde que eu vou dentro da água. Agora é a água que vai me conduzir. Não é você mais que vai se conduzir. É o Espírito Santo de Deus que vai conduzir a tua vida aonde você tem que ir, aonde você tem que ficar. Ele já não tem controle, é a água que vai conduzir ele. Se é para frente, se é para trás, se é para o lado. É a água que vai conduzir o corpo de Ezequiel. É o Espírito Santo de Deus que vai conduzir a minha e a tua vida quando eu não tiver mais controle sobre a minha vida, sobre os meus pés, sobre o que eu quero fazer, sobre a minha vontade, sobre o meu querer, sobre tudo aquilo que eu quero, sobre tudo aquilo que eu faço. É o Espírito Santo que vai conduzir todas as coisas. Não é mais eu, não é mais você, não é mais Ezequiel. Deus quer ter o controle da vida dele. É por isso que Deus chama ele para uma experiência, e é para isso que Deus está te chamando aqui nessa noite. Para ter uma experiência mais profunda com ele, eu preciso deixar ele conduzir a minha vida. Como? Se entregar totalmente nas mãos dele. Tirar o pé do chão, daquilo que eu posso pegar. A vez de falar, não, eu tenho fé, mas eu continuo agarrado aqui no culto. Não, eu tenho fé, mas a minha mão continua agarrada aqui. Tem fé? Tem? Então solta. Ah, não sei se eu vou afundar, porque você não tem fé. Você não quer então que o Espírito Santo conduza a sua vida? É aquela história, eu quero que o Espírito Santo conduza a minha vida, mas eu não entrego totalmente o controle da minha vida na mão dele. Eu deixei ele cuidar da minha casa, eu deixei ele cuidar do meu carro, eu deixei ele cuidar do meu trabalho, mas da minha vida não, porque tem umas coisinhas aqui dentro aqui que eu gosto tanto, que eu não quero que saia, que eu quero continuar fazendo. Ao Espírito Santo fala, não, eu te conduzo até você não ter mais o controle, ou você vai se conduzir sozinho, vai ser levado pelas águas, vai ser levado pelos ventos, vai ser arrastado por aí. Porque o Espírito Santo quer ter o controle da nossa vida, o governo da nossa vida. Como é que é o governo? O rei, ele governa sozinho. O Espírito Santo quer governar a nossa vida sozinho. Sabe por quê? Porque ele faz da melhor maneira, ele faz do melhor jeito. Ele é Deus. Eu vejo aqui agora, aqui é um momento, o Espírito Santo de Deus, ele veio lá na frente, muito além. A visão dele alcança muito mais do que a minha. Às vezes eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida aqui agora. Eu não sei, eu não consigo entender, mas eu tenho que continuar prosseguindo para o alvo, caminhando, sabendo que o Espírito Santo é que está conduzindo. Às vezes as coisas vão ser complicadas aqui, o vento vai soprar, a onda vai balançar o barco, mas Jesus está ajeitando as coisas. Está colocando tudo que está fora do lugar no lugar. Ah, pastor, eu não consigo fazer isso, aqui está difícil. É o Espírito Santo te apertando. Ele vai te apertando, sabe por quê? Quanto mais ele te aperta, mais para perto dele você vem. Aleluia. Eu nunca vi ninguém fazer campanha de agradecer. Campanha, por quê? Porque eu quero agradecer, que eu sou tão abençoado. Eu nunca vi. Eu já vi pessoas fazendo campanha para poder pedir. Então, às vezes, o Espírito Santo vai permitir que o vento sopre. Voltando para o primeiro texto agora, ele vai permitir que o vento sopre, que a água balance bastante o nosso barco, para a gente saber fazer, sabe o quê? Lembrar que ele continua dentro do barco. Ele está ali. Está lá. Se você chamar, ele vai vir. Ele vai se levantar, ele vai vir acalmar o barco, a tempestade.
Mas se você não chamar, ele vai continuar lá quietinho. Vai continuar quietinho. Sabe, porque quando a gente não chama ele para entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa luta, nas nossas tribulações, quando a gente não chama ele, eu estou mandando uma mensagem para o céu. Que mensagem? Que eu resolvo sozinho. Ah, Deus, aqui está difícil, mas eu vou tentar. Eu estou dizendo para ele que eu consigo controlar aquilo tudo sozinho. Fica aí, Espírito Santo, deixa que eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou tentar do meu jeito. Quando a gente deveria falar, Espírito Santo, vai na frente, resolve tudo para mim, me ajuda nisso aqui que eu não consigo. Os discípulos erraram, sim, mas eles tiveram a humildade de falar, Jesus está no barco, vamos chamar ele. Quem sabe de repente vai resolver isso, né? Jesus, o vento está soprando, a água está quase entrando dentro do barco, a gente vai morrer afogado. Eles tiveram coragem de ir lá chamar ele. Hoje é culto de oração. É a noite onde nós podemos abrir o nosso coração e colocar diante dele a nossa luta, a nossa dificuldade, as nossas tribulações, os nossos desafios, colocar tudo diante dele. Eu não sei como é que está a tua vida, não era eu que ia pregar, não era eu, mas é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E quando eu subi aqui, eu falei, Espírito Santo, me ajuda, me usa para poder falar com o teu povo. E eu quero chamar você para a gente orar, em nome de Jesus, colocar sua vida diante dele. Eu não sei o que você precisa nessa noite, como é que você entrou aqui, o que você está passando, mas Jesus continua dentro do barco. Deixa ele dormindo, não, chama ele, fala, Jesus, me ajuda, está difícil, mas para o Senhor nada é impossível. Só pode entrar na minha vida, na minha história, só pode mudar todas as coisas. Vamos levantar, vamos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Coloque tua mão no teu coração, eleve o seu pensamento agora aos céus. Você sabe como é que você entrou aqui, você sabe o que você precisa, você sabe como é que está a tua vida, o teu casamento, o teu filho, o seu trabalho, você sabe como é que estão as suas emoções, os seus sentimentos, você sabe. E o Espírito Santo de Deus, ele sabe mais do que você. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. O salmista no Salmo 139 diz que ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, que a palavra nem chegou na nossa língua ainda, e que ele já sabe tudo aquilo que a gente vai dizer. Mas é necessário dizer para ele. Ele vai perguntar para o cego, olha, o que queres que eu te faça? O Espírito Santo de Deus essa noite, ele quer ter um tempo de intimidade com você, um relacionamento mais profundo. Ele te chama nessa noite para você mergulhar em águas mais profundas, porque nas águas profundas você não tem mais controle sobre nada. É Ele que vai governar a tua vida, vai te dar o direcionamento, vai te mostrar o caminho, vai mostrar aquilo que você precisa fazer na tua vida, aquilo que você precisa tirar, aquilo que você precisa fazer. É Ele que vai entrar e vai colocar a casa em ordem. É somente você deixar e chamar Ele para dentro da tua casa. Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor, mais uma vez nós queremos chegar diante do Senhor, Deus, diante do teu trono de glória, de majestade. Queremos declarar nessa noite que o Senhor é santo. Glória e majestade estão diante de ti, Senhor. Glória, Força e formosura no teu santuário. Ah, Jesus querido, nesse momento nós queremos apresentar ao Senhor a tua igreja, aleluia, a tua noiva. Ah, Senhor, a noiva que está sendo adornada, preparada para aquele grande dia. Aquele dia, Senhor, onde o Senhor irá buscar a tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, um glorioso dia, um dia maravilhoso, Senhor. Mas te pedimos nessa noite, Pai, oh Jesus querido, eis aqui o teu povo, Senhor, o povo que te chama pelo teu nome, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, o povo que é lavado, que é remido no sangue do Cordeiro, desse sangue precioso, que tem poder, Senhor, para mudar história.
se tornem algo possível. Esse sangue carmesim que tem poder, Senhor, para quebrar correntes, para quebrar algemas, para destruir muralhas. Deus, esse sangue precioso que tem poder, Senhor, para anular, para desfazer, Senhor, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, porque nesse sangue há poder, ó Deus, esse sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário. Senhor, eu te peço nessa noite, pelo poder que há nesse sangue, Senhor, no sangue de Jesus Cristo, Senhor, coloca uma gota desse sangue sobre a vida desse homem, sobre a vida desta mulher. Senhor, coloca uma gota desse sangue sobre essa família, sobre essa casa. Espírito Santo de Deus, coloca uma gota desse sangue sobre essa enfermidade, sobre esse marido, Senhor, sobre essa esposa, sobre esse filho rebelde, Deus, sobre a vida deste filho, dessa filha, Deus, que está, ó Deus, envolvido, Deus, ó Senhor, com drogas, ó Deus, prostituição, alcoolismo, Senhor, em nome de Jesus. A ciência muitas vezes dizem que não tem jeito. Deus, mas esse sangue tem poder, ó Deus, para transformar vidas, para curar, Senhor, feridas, não apenas feridas do corpo, mas principalmente a ferida da alma, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, Paizinho querido, por feridas na alma nessa noite. Espírito Santo de Deus, coloca a tua mão aí agora, Senhor. Passa essa mão, ó Deus, sobre esse corpo, Deus. Vai passando a tua mão aí, Espírito de Deus. Vai passando, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça, Espírito de Deus. Vai passando, o Espírito de Deus, vai tocando lá no profundo, no oculto, onde os olhos humanos não conseguem contemplar, onde a medicina não consegue alcançar. Espírito de Deus, coloca aí a tua mão, ó Deus, e gera cura, gera vida, Senhor, em nome de Jesus. Tira do coração toda tristeza, toda amargura, Senhor, e vai colocando nesses lábios, ó Deus, um novo cântico, um cântico de vitória, Senhor. Vai colocando no coração a certeza da vitória, em nome de Jesus, Pai. Declaramos nessa noite, através da tua palavra, que Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, o vento tem que cessar, o mar tem que se acalmar, ó Deus. E eu quero, como ministro do teu evangelho, declarar, ó Deus, a paz, ó Deus, que a paz volte a reinar neste lar, nessa família, Senhor, em nome de Jesus. Que todo tipo de tribulação, preocupação, ó Deus, caia por terra agora pelo poder que há no teu nome. Coloca, Senhor, agora nesse coração a certeza de que tu eras, que tu és, e que o Senhor continuará sendo sempre o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era, que é e que sempre há de ser, Jesus Cristo, justo, santo, o perfeito, aquele que diz a tua palavra, Deus, que um dia todo o joelho terá que se dobrar diante dele, que toda a língua há de confessar que ele é o Filho de Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Converte os corações nessa noite. Visita o teu povo, Pai, pelo poder que há no teu nome. Dá vitória ao teu povo, Senhor. Que o teu povo possa voltar para os seus lares nessa noite, abençoado pelo Senhor, Deus. Que eles saiam dessa igreja, Senhor, levando essa presença maravilhosa com eles, Senhor. E que essa presença faça toda a diferença na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu oro, eu os abençoo. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Passa a palavra para o pastor Paulo.
Amém? Pega suas mãos em frente de Deus, Senhor Jesus. Pai, leva-nos para as tuas asas. Livre do homem sanguinário, da perseguição, da barra da seta. Dá-nos uma noite de paz, tranquilidade, no final de semana que já começa. Abençoar, meu Deus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus abençoe os irmãos e dá vitória em nome de Jesus. Amém? Você vai quando? Eita. Ao vivo, né? Vocês vão pro shopping não, pode voltar. Eu? Nossa, eu